Você tá pensando em montar um bolo de ninho com abacaxi, mas não sabe nem por onde começar? Então assiste o vídeo até o final que eu mostro como que eu faço por aqui. Oi pessoal, eu sou a Dani e bem-vindos ao meu canal. Hoje eu vou mostrar pra vocês como que eu faço a montagem de bolo de ninho com abacaxi aqui na minha confeitaria. Então já vai deixando um like pra gente, comenta aqui embaixo e depois se inscreve no nosso canal, não se esquece. Então vamos iniciar a montagem desse bolo. Primeiro, eu utilizo a mesma forma que eu assei esse bolo para fazer a montagem. Eu tiro o bolo de dentro e eu utilizo ela da mesma forma que tá, porque a gente nem vai encostar o bolo ali dentro. A gente vai colocar esse saquinho transparente. O que é esse saquinho? É aqueles saquinhos que a gente utiliza para guardar alimentos na geladeira, que vai no micro-ondas, que vai no freezer. São aqueles saquinhos tradicionais mesmo. Eu corto ele e eu abro como se fosse uma folha mesmo e eu forro essa forma. E vou colocar a montagem todinha do meu bolo aí dentro. Vou montar todas as camadas no meu bolo. Por que eu utilizo esse saquinho? Porque na hora de retirar o bolo daí de dentro dessa forma, você não vai ter dificuldade. Você vai conseguir prensar o seu bolo certinho ali dentro e na hora de retirar não corre o risco dele ficar preso nas laterais. Então por isso eu sempre utilizo esse saquinho. É uma forma ali de proteção do bolo, para ele não ficar com o gosto da geladeira, né? Porque esse bolo ele vai ter que ficar pelo menos umas 12 horas, de 8 a 12 horas na geladeira no mínimo. Então, ele para não ficar com gosto de geladeira, eu gosto de colocar esse saquinho, que eu vou cobrir o bolo todinho, e na hora de retirar também tem uma facilidade maior. Coloquei a primeira camada desse bolo. Ali eu já tava vendo com a mão para você ver a quantidade de líquido que você coloca, para ver se já é o suficiente. Você sempre vai pondo a mão. Você pode também ir pesando. Normalmente, se o bolo for de 1 quilo, 1,5 quilo, em cada camada dessas que eu tô colocando ali embaixo, eu coloco de 30 a 45 gramas de líquido, no caso ml de líquido. É que isso tudo eu faço pesado na balança para não correr o risco. Esse eu tava indo no olhômetro mesmo, mas se você quiser pesar, vai variar aí nessa quantidade. O ideal é você ver a massa que você está utilizando e a quantidade de líquido que essa massa suporta. Para isso, você vai ter que testar, não tem jeito. A minha massa eu utilizo dessa forma e aqui dá super certo. Então, primeiro eu coloquei o primeiro disco de massa no fundo da minha forma ali. Passei uma camada de chantininho. Essa camada de chantininho, ela fica bem durinha. Então, por que eu faço ela? Eu gosto para como se fosse uma barreira, para utilizar como se fosse uma barreira. Ela me dá um pouquinho mais de firmeza. Então, se o recheio for um pouco mais molinho, se o recheio levar fruta, eu sempre gosto de fazer essa camada com o chantininho, porque depois ele fica bem durinho e não corre o risco ali de vazar. Não é obrigatório você fazer com o chantininho, você pode fazer com o próprio recheio também. É só você tem que fazer uma barrinha ali de contenção. Então você ou faz com recheio ou faz com chantininho. Uma das formas que eu utilizo por aqui é dessa, eu gosto de fazer mesmo com chantininho. Agora eu vou pegar o abacaxi que vai nesse bolo e eu vou dividir ele em três metades, né? Porque são 3 camadas de recheio para esse bolo. Então eu divido ali certinho, uma quantidade que seja o suficiente para cada camada e vou colocando no meu bolo. Esse abacaxi eu cozinhei ele com 1 copo de água e 2 colheres de açúcar. Deixei cozinhando até secar quase que toda aquela água que estava cozinhando ele. Depois deixei escorrendo e ele ficou dessa forma. Ele fica bem amarelinho e fica muito gostosinho, né? Se ele tiver muito azedo ou muito ácido, por conta do açúcar ele dá um gostinho ali mais doce, meio que uma caramelada nele. Fica muito bom. Agora você coloca a quantidade, peguei um pouquinho da outra ali, para ficar bastante abacaxi nessas camadas, porque quando o cliente cortar, se o bolo vai fruta, o ideal é que quando ele corte, ele vê essas frutas, né? Apareça essas frutas na camada. Então eu coloquei bastante ali no meio, sempre lembrando que não pode chegar nas pontas com a fruta, por causa que essa fruta ela solta líquido, querendo ou não, ela vai soltar uma água. Então, se você deixar muito perto das quinas, das bordinhas do seu bolo, possa ser que vaze algum líquido ali e não fica bacana. Então, coloca tudo no meio, vem fazendo essa barra de contenção com o próprio recheio, ó. É que tá durinho ali, como eu cozinhei bastante esse recheio, porque o recheio também tem que estar firme, porque como a fruta solta a água, esse recheio ele tem que estar bem firme para não ficar mole e perder a estrutura do seu bolo. Faça essa barra de contenção ali. Se você quiser fazer antes de colocar a fruta no seu bolo, não tem problema, mas dá para fazer dessa forma também. Colocar as frutas primeiro e depois a barra de contenção. Você só precisa mesmo ali proteger para que não corra o risco dessas frutas ficar indo para as pontas. E agora é só cobrir com o recheio da sua preferência, no caso eu estou utilizando o ninho,
e vai cobrir toda a fruta ali para ficar uma camada bem bonita e bem generosa de recheio de frutas. E eu vou fazendo sempre assim com a manga de confeitar. Essa manga de confeitar minha, ela não é tão boa porque ela não é pra recheio, eu utilizo ela pra chantilly. Então pode ver que ela tá formando uma barriga ali, porque quanto mais eu pressiono, mais ela estica. Então eu não sou muito fã de usar ela. Eu gosto de umas que são bem firmes, elas são bem durinhas, aí dá certinho. Mas como eu tava sem, a outra opção foi essa mesmo e no final deu tudo certo. Coloquei ali a quantidade de recheio, tomar muito cuidado também para não exceder a quantidade de recheio, porque possa ser que quando você pressionar esse bolo um em cima do outro, ele vaze também, né? A intenção é que a gente tentar montar ele de uma forma que esse recheio não passe, que as frutas não passem para fora, né, da nossa estrutura ali. E o que eu gosto de fazer para isso não acontecer? Pode ver que eu sempre deixo a marcação de mais ou menos um dedinho em toda a lateral entre o recheio e o chantininho. Porque quando eu vim com essa segunda camada de bolo e pressionar, automaticamente o meu recheio ele vai para essas quinas. Então, se eu já deixar essa quina muito cheia de recheio, quando eu pressionar, possa ser que fique com muito recheio e possa ocorrer de estar ali, aparecer um pouquinho para fora, saltar um pouco para fora ou vazar. Então, eu sempre gosto de fazer dessa forma. Eu coloco bastante recheio no meio, depois eu pressiono, não deixo muito para as quinas e quando eu pressionar, automaticamente ele vai para essas quinas e preenche o espaço que eu deixei. Quando eu pressiono da forma que eu estou fazendo, tá vendo? Eu vou apertando, eu vou arrumando ali, não pressiona muito forte, é só para ajeitar mesmo o recheio, para ele ficar todo retinho. E dessa forma ele preenche todos os espaços vazios. Então, a gente vai para a segunda camada de recheio. Vamos umidificar essa massa também. Eu utilizo o leite. Depende muito da calda que o meu cliente gosta. Normalmente, eu faço a calda de leite condensado e eu utilizo a calda de leite mesmo. Essa maneira que eu explico no vídeo de montagem de bolo é a maneira que eu faço aqui na minha confeitaria. Tem gente que faz de outras formas, que monta no acetato, é basicamente a mesma coisa, mas cada um tem um jeitinho de montar ali o seu bolo. Aqui a gente faz dessa forma e dá super certo, então é o que a gente segue fazendo. Mas eu gosto muito de testar novas técnicas, novos jeitos de fazer a produção dos meus produtos, então eu acho bem interessante também ter a mente aberta para testar outras formas de fazer. Quando as minhas formas estão ocupadas e eu não consigo utilizar elas, eu faço a montagem do bolo no acetato, que é basicamente da mesma forma que eu faço na forma, só que utilizando o acetato, que é aquele plástico transparente. Às vezes, quando o meu cliente também quer um bolo de última hora e ele quer pra cima e eu não consigo fazer a prensagem do bolo, não consigo deixar na geladeira, eu faço o bolo todo no acetato, coloco um laço bem bonito e eu mando esse bolo no acetato também. Depois eu vou fazer alguns vídeos e postar aqui no canal essa forma, que no caso é o bolo, a gente chama de bolo pelado, o naked cake, que ele fica no acetato, né? Dá pra ver toda a massa, todo o recheio, fica bem bonito também. São outras opções e outras formas que eu achei, né? Me adaptei para poder seguir fazendo as minhas produções de doces por aqui. E vamos seguir para essa montagem. A gente está fazendo a segunda camada, então vamos colocar novamente. É da mesma forma que a gente fez embaixo. Vamos começar com o abacaxi, coloca ali separadinho, todo espalhadinho. Evita chegar perto das quinas do seu bolo. A minha câmera ela acabou não filmando, ela cortou, mas é basicamente da mesma forma. Vai passar todo o recheio fazendo uma barra de contenção entre o abacaxi e a quina do seu bolo. Depois cobre todo o seu abacaxi com o recheio da sua escolha, no caso eu estou utilizando o ninho. E depois que você fez isso, você cobre tudo, vem com a terceira parte da massa, que é a terceira camada de massa. E cobre pressionando um pouquinho. Sempre pressiona, aperta primeiro as laterais e depois pressiona o meio para o seu recheio espalhar. Então você vai acertar bonitinho ali o seu recheio para ficar reto. É só isso, não precisa colocar muita força, não precisa fazer nada além disso, é bem simples mesmo. E agora a gente vai para essa última camada de recheio e a última camada de massa também que tá ali do ladinho só esperando. Já coloquei o líquido nessa camada. Vejo ali com a mão. Você sempre tem que colocar a mão para você ver certinho se você colocou bastante líquido em todos os lugares. Cuidado com o excesso de líquido, gente, porque excesso de líquido realmente também mexe com a estrutura do bolo, então não é bacana. Venho fazendo a barra de contenção bem fininha mesmo com chantininho. Depois eu vou espalhar essa barra de contenção com uma colherzinha. E eu vou fazer isso por toda a lateral do meu bolo. Já comenta aqui embaixo se vocês fazem a montagem do bolo dessa forma ou se é alguma forma diferente. Se vocês têm alguma dúvida, se vocês costumam fazer assim, se monta no acetato.
Já deixa seu comentário aqui embaixo para mim saber se vocês fazem a montagem dessa mesma forma, se vocês fazem barra de contenção, ou se vocês utilizam o próprio recheio mesmo, ou se vocês nem fazem barra de contenção, se monta no acetato, se monta na forma. Deixa aqui embaixo o comentário que eu quero saber como é que vocês fazem esses bolos de vocês. Ou se você ainda não fez um bolo e está estudando aqui, olhando um pouquinho para ver as técnicas para fazer a montagem de um bolo, comenta aqui embaixo também e depois me fala se deu certo, gente. Então vamos para a terceira e última camada de recheio. Vou colocar os abacaxis que sobraram, vou espalhar bem espalhadinho e vou seguir fazendo da mesma forma. A única diferença é que nessa última camada de massa, eu não vou molhar ela tanto quanto eu molho as outras, porque como ela é a de baixo, ela que vai segurar todo o meu bolo, eu gosto de molhar um pouquinho menos. Eu gosto de deixar ela molhadinha, né, pra ficar gostoso de comer, mas que não seja como as outras, eu deixo ela um pouquinho menos, mas fica super gostoso e é muito bacana também, não mexe com a estrutura do seu bolo. Uma coisinha que eu não falei no começo do vídeo, quando você tá fazendo um bolo que leva fruta, você tem que tomar muito cuidado com a quantidade de líquidos que você coloca nesse bolo, porque você já tá mexendo com frutas e essa fruta ela solta líquido. Então, o abacaxi nem tanto, mas vamos supor que a gente tá trabalhando com morango. Ele acaba soltando bastante líquido na sua massa. Então, se você colocar uma quantidade de líquido bastante e esse morango já umedecer um pouco mais essa massa, possa mexer com a sua estrutura sim. Então, o bacana quando você tá trabalhando com fruta é você molhar um pouquinho menos do que você tá acostumado. Por isso eu sempre vou colocando a mão ali na minha massa para saber se tem muito líquido, se tem pouco, se eu coloco mais, porque eu estou trabalhando com fruta também. Mas não se preocupa que não tem segredo para fazer a montagem dos bolos de fruta. É basicamente da mesma forma que a gente faz os bolos normais, sem fruta, só com os recheios. Só tem que tomar um pouquinho mais de cuidado com a questão do líquido e fazer essa barra de contenção. Só isso, gente, de resto é tudo muito parecido. Você vê ali também a quantidade de frutas e a quantidade de recheio, porque se você coloca numa camada para fazer um bolo de 1 quilo, vamos supor, você coloca uma camada de 200 gramas de recheio, então você separa ali e coloca mais ou menos umas 80 gramas de fruta e as outras 120 você coloca de recheio para ficar bem bacana e não ultrapassar, para você também não sair perdendo nesse bolo. Então vamos finalizar a última camada de massa. Primeiro eu vou molhar essa massa todinha, começando pelas laterais dela e depois vindo para o meio. Eu não quis colocar essa massa no bolo e depois molhar, eu optei por fazer ela fora, deixar ela fora e ir molhando, porque eu não sei vocês, mas eu tenho um pouquinho de impressão que essa última massa, ela não molha bem que nem as outras, por causa que na parte de cima, ela tem aquela casquinha que ficou assando no forno, né? Então ela tem aquela casquinha, eu não sei, é mais impressão do que realmente acontecer de não molhar. Mas eu não gosto, então eu opto por fazer dessa forma. Eu molho antes, deixo ali um tempinho, até ela umedecer toda, e depois eu viro ela na minha forma. Mas dá pra fazer das duas formas, gente, não muda nada, é mais impressão que eu tenho mesmo. Você pode fazer a montagem da mesma forma que a gente fez todas e molhar por cima também, não tem problema. Porque quando eu virar, vocês vão ver direitinho como que ela tá toda molhada, ela tá ótima, tá perfeita essa camada, é mais impressão minha mesmo. Se você já assistiu aqui, gente, já vai deixando um like pra gente, comenta aqui embaixo se esse vídeo ajudou vocês e não se esquece de se inscrever no nosso canal. Vamos lá finalizar esse bolo. Vou sempre puxando esse plástico e pressionando nas laterais, não precisa forçar muito, é só mesmo para posicionar essa última camada de massa. E esse plástico que tá todo em volta, ele eu vou utilizar para cobrir totalmente essa massa, para ela ficar na geladeira e não pegar gosto e o bolo ficar bem durinho, bem estruturado, firme, prontinho só pra gente fazer a decoração dele. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até a próxima!